Olá, pessoal, você que está vendo o vídeo, muito obrigado. Senhor Jesus abençoe você, sua família, seus amigos, né? Todo mundo aí, um abraço. Canal Professor Miguel Química, dá uma força, se inscreve aí, tá bom? Pessoal, vamos ver aqui as funções inorgânicas, sal e óxido, tá? Vamos começar por sal. Nono 1, nono 2, FUNVIC 2025, livro 3, né, pessoal? Capítulo 12, sais e óxidos, né? Leitura e grifar aí, pessoal. Páginas 82 a 91, beleza? O que é essencial aqui nesse capítulo, né? A gente reconhecer, classificar, nomear, formular, nomear óxidos aí, beleza? Então vamos lá. Classificar até que nem tanto aqui, mas tudo bem, né? Bom, então vamos fazer aqui uma geral das funções inorgânicas, né, pessoal? A gente já viu ácido e base, né? Agora sais e óxidos, fechando as quatro básicas, né? Tem hidretos, fosfetos, nitretos, mas, né, vamos lá. São funções inorgânicas, ácido, base, sal e óxido, mais hidretos metálicos do grupo A e 2A, H+, OH-, e no sal só no meio, O2 menos H menos formam as principais, beleza? Esse no sal só no meio, vamos falar já já. Então aí, pessoal, você já sabe o que é ácido e base, então fica facinho de montar o sal, porque ácido e base dá sal, e se você desmontar o sal, você volta no ácido na base, tá certo? Olha para você ver, HCl você já domina, NaOH, ácido e base. Se você juntar os dois, dá NaCl, por quê? Mais água, né? Por quê? Na junta com Cl, fica NaCl, e OH junta com OH forma H2O, certo? Por isso que ácido mais base dá sal mais água. É uma reação de neutralização. É claro que na fórmula do sal você tem que ver a carga do cátion e a carga do ânion para você acertar certinho a fórmula aqui do sal, beleza? Mas a gente vai treinar isso aqui, tá bom? Então você já domina ácido e base, então fica fácil fazer o sal, porque ácido mais base dá sal, acabei de falar, não é verdade? Olha lá, limpa piso HCl, é o ácido clorídrico, NaOH é o hidróxido de sódio, um é o ácido muriático, o outro é a soda cáustica, uma base ou hidróxido na indústria de sabonetes, beleza? Essa história aqui, pessoal, ácido H+, então, né, em água, né, segundo Arrhenius, e base OH-, tá certo? Agora, o sal pode ter H+ ou H- só no meio, porque se tiver no começo, se o sal tiver um H no começo, não pode, porque seria ácido, tá? E se tiver um H no final, não pode, porque seria base. Então, o sal tem que ter um cátion diferente do H no início, tá certo? E um ânion ao lado diferente do H, certo? Agora, esse H e o H, eles podem aparecer no meio, tá? Eles podem aparecer no meio aqui para você ver, ó. Se H+ ou H- estiverem no meio, temos a formação de um sal ácido ou sal básico. Aí, ó, tá vendo? Ó? O H+ ou OH-, ó. Eles podem estar no meio. Aí você vai ter a formação de um sal ácido, ácido porque H caracteriza ácido. E o H no meio aqui, o sal básico, porque o H caracteriza base, percebeu? Então, o sal vai ter caráter ácido e base. Caráter ácido e básico, certo? Ou alcalino, né? Beleza? Então vamos lá? Aí os nomes da pessoa você vai acostumar, né? Aí, ó, hidrogeno carbonato de sódio, esse conjunto aqui HCO3, vai acostumando com ele, porque ele é o famoso bicarbonato, tá certo? Pode ser chamado de hidrogeno, não é hidrogênio, não, é hidrogeno carbonato de sódio, beleza? Aí, chama de carbonato, ácido de sódio, que o CO3 sozinho chama carbonato, né? Carbonato de sódio, o famoso bicarbonato de sódio, né, que a gente conhece, né, pessoal? Bom, do outro lado aqui, hidroxicloreto de cálcio, tá certo? Você pode falar ainda cloreto básico de cálcio, beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, aí tem o óxido que a gente vai falar nessa aula aqui, né? Óxido, por exemplo, CaO, cálcio vale 2+, O2-. Ô, gente, na dúvida, tem que consultar a tabela de cátions e de ânions que eu pedi para vocês xerocar, grampear bonitinho, colorida, para ficar bem organizada a aprendizagem de vocês, tá certo? Tá? Então, tá aí o O2-, ó. O2- forma a função óxido, certo? Né? O cálcio 2+, 2+, com 2- já acertou. Então, CaO. E o hidreto metálico, esse H-, quando o H ganha um elétron, né, pessoal? Ele forma a função hidreto metálico, né? Se ele juntar, juntado, né? Se ele está certa a palavra juntado, né? Se ele juntar com o Na, por exemplo, né? O Na com o grupo 2A ou alumínio, né? Por exemplo. Beleza? Hidreto de alumínio. No caso, hidreto de sódio aqui, né? Se fosse alumínio, era de alumínio. Aí, pessoal, então, mostrando a equação para vocês aí. Você vai ver aqui um sal neutro, né?
Um sal neutro. Essa classificação de ácido forte, base forte, a apostila não explora, não, pessoal, mas você vai aprofundar mais no segundo ano, no primeiro ano isso, viu? Tá? Então vai acostumando. HCl NaOH é ácido forte e base forte. Né? Então a quantidade de H e de OH são iguais. Por isso que o sal vai ser neutro, tá bom? Então olha lá, HCl NaOH. Então, Cl vale menos, o Na vale mais, Na mais Cl menos NaCl, mais H com OH, H2O, beleza? Aí, só para você ter desenvolver um pouco mais de habilidade, essa reação é chamada de dupla troca ou permutação, uma reação de neutralização. Por quê? O ácido neutraliza a base e a base neutraliza o ácido ou vice-versa, tá bom? Então, olha, uma reação de dupla troca, porque o Na pega o Cl e o H pega o OH, certo? Então, olha para você ver, é o ácido de arrenos, né? Ele ioniza em água, tá certo? Colocou em água, aquoso, então ele é ácido de arrenos, base de arrenos, OH-, dissocia em água, né? E o sal dissocia também, né? Tá certo em água. E a água é uma molécula que praticamente não ioniza, pessoal. Fica mais na forma de H2O mesmo, né? Então você pode fazer algumas escritas aqui, ó. Você pode, então, como aqui ioniza em água, H mais Cl-, você pode separar H mais aquoso, Cl- aquoso, beleza? Aqui também, como vai dissociar em água, você pode falar Na mais aquoso ou H- aquoso, separar. O sal também, Na mais aquoso, Cl- aquoso. E a água você deixa assim, porque ela quase não ioniza, tá certo? Praticamente não ioniza, tá bom? Por quê? Para você entender a equação na forma iônica, só para você ter ideia, né? Porque você lembra, né, pessoal? A gente treinou que o ácido ioniza, HCl forma H mais Cl menos, o NaOH dissocia. Por isso que era muito importante aquele treinamento lá, em ácido, depois em base, para ficar fácil aqui. Em sais, né? O treinamento lá em ácido para fazer essa ionização, treinamento da base para fazer essa dissociação, o treinamento no sal para fazer essa dissociação também. Porque agora fica fácil aqui. Se você treinou, ok. Senão tem que voltar lá e treinar, tá bom? E aí você pode cancelar aquilo que é igual, ó lá, tá? Você cancela lá, Cl com Cl, Na com Na, tá? Beleza? São chamados íons que vão estar lá. Eles já estão lá na solução, chama espectadores. Igual num campo de futebol, você tá lá, beleza? Tá? Um espectador, tá? Aí que sobrou, você copia lá. Sobrou H+, sobrou aqui o H-, dando H2O lá. H+, com H-, junto aqui dá H2O. Isso aqui é chamada de equação na forma iônica, tá bom? E o sal é neutro porque ele vem de ácido forte e base forte, isto é, a quantidade de H+, e OH- é exatamente igual. Então um neutraliza o outro, beleza? Então depois a gente faz a experiência. E aí, pessoal, NaCl, vamos ver aqui a formação do cristal de NaCl, o retículo cristalino, como que se forma. Olha que legal, ó. Olha o GIF aqui, muito bonito, pessoal, ó. Formando, ó. A bolinha vermelha é o Na, que o cátion é menor que o ânion, né? E o ânion é o Cl-, que é o cloreto. Olha que legal. Viu a formação do cristal? Muito legal essa formação, né? Quer ver de novo? Vamos ver se vai repetir aqui. Bom, vai porque é GIF, né? Claro, né? Olha lá, Na perde um elétron para o Cl, você vê que o Na fica menor, que vira cátion, o Cl ganha um elétron, vira cloreto, fica maior. E aí as cargas vão se organizando lá e vão formando um retículo cristalino cúbico. Você percebeu? Que é a forma, né? A forma, formato do NaCl, né? Que é cúbico, beleza? Essas formas variam bastante, de sais para sais, tá, pessoal? No caso do Na é cúbico, beleza? Ótimo. Aí, ó. A ligação iônica, né, então, que a gente acabou de ver, né? Olha lá, o Na tem um elétron no último nível, na última camada, perde um elétron para o cloro que tem 7. Aí o cloro fica com 8. O Na perdeu a sua última camada, a penúltima que ele tinha passa a última, com 8, beleza? Vamos ganhar. Ligação iônica, atração eletrostática, né? Transferência de elétrons, né? Tá certo? O metal pro ametal, metal vira cátion, a metal vira ânion, beleza? Tá? E a atração eletrostática bem forte aí. Bom, pessoal, um conceito vital da química aí. Agora você vai ver aqui, pessoal, ó. Você vai ver agora o contrário. Você viu a formação do retículo cristalino, agora você vai ver a dissociação em água a nível microscópio. Olha que legalzinho, presta bem atenção, ó. Olha lá. Na mais Cl-, tá certo? Colocou em água ou se derreter, fundir, né? Olha lá, colocou em água, os íons se separam. Fica Na mais rodeado de água e Cl- rodeado de água, ó. Fica olhando o Na que é melhor aqui, ó. Olha o Na. Olha lá, o Na vai ficar rodeado de água. E perceba que é o oxigênio que se volta para o Na, porque o oxigênio é mais eletronegativo, então ele se volta mais para o Na, beleza? E aí passa a conduzir corrente elétrica, né, pessoal? Porque se as cargas se movimentam, cargas em movimento passam a conduzir corrente elétrica, né? Beleza? Tá? Beleza, tá? Então aí, pessoal, então íons, né? Cargas em movimento conduz corrente elétrica, né? E quem que é o soluto, quem é o solvente, né, pessoal? O soluto foi o que foi dissolvido, né? Soluto dissolvido, que foi o sal, e o solvente é a água que dissolve, beleza? Tranquilo? Depois você volta de novo o GIF para você ver com tranquilidade, tá bom?
Então, os ácidos em água se ioniza, então formam cargas, conduz corrente elétrica. Os óxidos metálicos, as bases e os sais sofrem dissociação, por isso que ele conduz corrente elétrica quando em água ou derretidos, fundidos, certo? Beleza, pessoal. Vamos ver as propriedades dos compostos dos sais aqui. Olha lá, os sais são iônicos, como a gente falou, cátion e ânion, né? Tá certo? O principal componente do sal de cozinha. São sólidos, salgados, né? Característica. São fixos, isto é, baixa volatilidade, isto é, praticamente não vaporiza, tá certo? Não evapora. Altas temperaturas de fusão e ebulição, por isso, tá bom? Chamado de fixos. Duros e quebradiços, e tem caráter neutro, ácido ou básico. É bem que falando no comecinho do vídeo, né? Então, sal de caráter ácido tem H no meio, sal de caráter básico tem o H no meio. E um sal neutro é aquele que vem de ácido forte e base forte. Aí não preocupa muito não, que forte, fraco, depois a gente vai estudando isso aí, tá bom? Aí, ó. E conduz corrente elétrica quando? Quando fundidos, isto é, derretidos no estado líquido, ou se você colocar em água. Aí as cargas se movimentam, as cargas se movimentam, tá? Aqui você vai ver direitinho, lá, o Na vai ficar rodeado de água lá. O oxigênio se volta para ele, aquoso, né, pessoal? O oxigênio se volta para o Na e para o Cl, quem que se volta para o Na é o H da água, que é um pouquinho mais positivo, certo? Beleza? Deu para perceber? Esse GIF é muito legal, viu? Ótimo. Vamos tocar, pessoal? Aí, vou fazer um pouquinho de fórmula. Olha o que a gente come no dia a dia, né, pessoal? Um monte de coisa que a gente come aqui no dia a dia, né? Iodato de potássio, o iodato, né? Porque tem iodo para evitar a disfunção da glândula tireoide, né? Então vamos fazer umas fórmulas aqui para vocês. Vai lá. Então, Na Cl-, já vimos que é o cloreto de sódio, principal componente do sal de cozinha. Aí o iodato de potássio. Aí você vai na tabela, né, pessoal? Para você praticar. Fala, iodato é IO3 menos. Mais e menos já está certo, caiu 3 iodato de potássio. Aí vamos ver o ferrocianeto de sódio. O sódio é Na+. E o ferrocianeto, você vai lá e consulta esse ano, FeSN6 com 4 elétrons ganhos, 4 cargas negativas que ganhou, 4 elétrons, né? Daí você vai precisar de colocar mais 3 NAs para acertar a fórmula. Que cada Na vale mais, 4 Na dá 4 positivos e 4 negativos. Gente, esse equilíbrio e entendimento é importantíssimo. Não tenha preguiça e faz, tá bom? Ela vai ficar Na4, então, resumindo a fórmula, Na4 é FeSN6, tá? Aqui não precisaria desse colchete, viu, gente? Porque fora teria um aqui, um não escreve na matemática, né? E o dióxido de silício, tá? Função inorgânica óxido, se é dióxido, tem 2 oxigênios, né? Olha lá, SiO2, dióxido de silício. Vamos treinar mais um pouco isso, pessoal? Então, só para lembrar, os sais não pode ter H no começo, porque senão é ácido. Não pode ter OH no final, senão é base. Mas no meio pode, certo? Se tiver cargas em movimento, claro, vai conduzir corrente elétrica. Então vamos treinar mais um pouquinho. Vai lá, NaCl, já falamos dele. Veja lá, quanto que ele vai. Agora eu vou montar a dissociação. Olha lá. NaCl sólido, retículo cristalino, né? Tá certo? Se você, a dissociação fundido ou derretido, isto é, passando para líquido, né? Tá certo? Passando ele para líquido, ó. Fica Na mais líquido, mais Cl menos líquido. As cargas em movimento passam a conduzir corrente elétrica, tá? Só a temperatura vai dar muito alto, por volta de 800 graus para derreter isso, né, pessoal? Porque é composto iônico, né? Então a atração eletrostática é muito forte. NaCl, a dissociação pode ocorrer em água também, que é o mais comum, né? Você colocar em água, que é mais prático. Olha lá, colocando em água, lá, Na mais aquoso, Cl menos aquoso. A dissociação. Então essas cargas eu movimento, olha lá, conduz corrente elétrica. Eu pego ele sólido, percebeu? Olha lá. Coloco ele em água, então há essa dissociação aqui. Se eu derretesse, era a mesma coisa. Então, aí, conduz corrente elétrica, a lâmpada acende, percebeu? Vamos passar para frente? Aí, vou fazer mais um, ó. Escolhi aqui agora o sódio, ainda, né? Escolhi o sulfato, SO4 2 menos. Olha na tabela para você acostumar com as estruturas. SO4 vale 2 negativo, porque ganhou 2 elétrons. O que que eu preciso fazer aqui? Colocar um outro Na para ter 2 positivos e 2 negativos, zerou. Beleza? Aí você vai ter Na2, SO4, 1, né? Aqui, ó. SO4, 1, porque aqui fora vai ser 1. Percebeu? Aí você não vai precisar do parênteses. Ô, gente, é um problema terrível em química. Os alunos fazem uma confusão doida com esse negócio do parênteses. Isso é uma questão matemática, não precisa se preocupar com isso, né? Que olha lá, ó. Você pôs 2 NAs, parênteses, então aqui de fora tem o quê? Que número? 1. 1 não escreve, portanto, não precisa do parênteses. Olha lá. Não vai precisar do parênteses, sulfato de sódio. Aí você faz o mesmo processo. Sulfato de sódio, então, dissociação, se você fundir, derreter, isso é passar para líquido, certo? Né? Olha lá, você vai ter 2 Na mais, olha lá, 2 Na mais líquido, mais SO4 2 menos líquido. Você pode copiar daqui, ó. 2 Na mais líquido, mais SO4 2 menos líquido. Porque esse entendimento já proporciona se acertar aqui na dissociação.
Mesma coisa aqui, em água, se eu colocar ele em água, olha lá, 2N a mais aquoso, e fica aquoso, SO4 aquoso, beleza? SO4 2 menos aquoso, tá? Eu, se fosse vocês, fazia sempre essa parte aqui do entendimento, tá? Para que a hora, quando você for fazer a dissociação, você não errar. Você copia daqui, ó, tá bom? Se você conseguir, beleza, 2N a mais, 1SO4, 2 menos também sem problema, tá bom? Olha lá, sólidos iônicos derretidos, fundidos, né? Ou em água, a dissociação dos íons do retículo cristalino, portanto, conduz corrente. Bom, aqui, pessoal, tem dois exercícios muito top para você fazer depois. Página 95, número 4, e página 94, número 1, deixa de fazer, tá bom? Olha lá, vamos treinar mais um pouquinho? Olha lá. Escolhi aqui o Al3+, agora o alumínio e continuei com o sulfato, tá? Sulfato, 2 menos, né? Aí, então vou colocar um outro sulfato, aí dá 4 negativos, ainda não balanceou, que tá 3 positivos. O que que eu faço? Coloco outra L3+, dá 6 positivos, e coloco um outro sulfato, vai dar 6 negativos. Ó, 2, 4, 6 negativos contra 6 positivos. Beleza. Então fica L2. Olha o parênteses agora, pessoal. O parênteses vai ter que ficar, né, com a questão matemática lá. Não é um mais só que você tem, é um, dois, três. Tá vendo? Quando você tem mais de um grupamento, o parênteses tem que ficar. Por exemplo, se fosse dois, ia ficar dois aqui fora. Mas são três aqui, ó. Um, dois, três. Então esse é o 4, 3, que é o sulfato de alumínio usado no tratamento de água, né, pessoal? E a dissociação dele? Olha como é que é facinho, ó. Se você montou certinho isso, você não erra nunca, nunca. Vamos fazer só em água esse, vai? Olha lá. 2Al, 3 mais aquoso, 3SO4, 2 menos aquoso. Ela não erra de jeito nenhum. Percebeu? Tá? Se você fosse derreter, você colocaria a mesma coisa líquido e líquido, beleza? Tranquilo. Aí, pessoal, agora, esse que é o problema, gente. Os alunos não treinam, é uma pena isso daqui, tá certo? Né? Esse treinamento eu passei, se você pegar lá o capítulo 14, né? Haste e base, né? Esse é o 15. Sais e óxidos. Você pegar, tem lá os treinamentos de ácido e base para fazer desse jeito, tá? E agora o de sal. Fazer o que aqui, professor? Exatamente o que você viu aqui. Consultar a tabela, colocar o positivo antes, o negativo depois, equilibrar a fórmula, montar essa fórmula, dar nome nela e montar a dissociação. De preferência, as duas, para você treinar, ó. De preferência, as duas dissociações. Beleza? Derretido, fundido, sendo estado líquido, passando para o estado líquido e em água. Beleza, galera? Faz aí, pessoal, ó. Faz aí direitinho, 8 exercícios, dá um pouquinho de trabalho, mas você treina. No final, teu cérebro tá craque, bem treinadinho nisso. Ainda te dou uns pontos ainda para te ajudar aí na nota, tá bom? Bom, e aqui tem, né, pessoal, um antiácido estomacal dos melhores, chamado magnésia bisurada, certo? E aí tem aqui um textinho legal sobre ela, os componentes, tudo. E aqui tem algumas fórmulas, nome de fórmulas, né, carbonato de magnésio, sais, né, tá certo? Se você montar, é carbonato básico de bismuto, vai ter OH no meio, tá vendo? Então tenta montar essas fórmulas aí, tá? E me passa aí que eu dou uns pontos para você também. Vamos lá na apostila, pessoal. Aí falou lá que uma substância sólida, tal, né, foi adicionada água e se dissolveu completamente. A solução obtida foi submetida a um teste de condutividade elétrica, no qual verificou a condução de corrente elétrica. Com base nesse resultado, explique se a substância pode ser um sal. Sofre dissociação, claro, né, pessoal? Né? Dissociação, sofre dissociação, né? É, porque há cargas em movimento, né? Então sofre sais, bases, né? E óxidos metálicos. Óxido a gente não viu ainda. Claro que pode ser um sal, a gente acabou de ver, porque há a separação de cargas, a dissociação. Colocou em água, tá as cargas em movimento e conduz corrente elétrica. Então tranquilo, beleza? Então tá joia. 2. Em um laboratório tal, precisa descartar uma solução de hidróxido de sódio. Para isso, deve neutralizá-la. Indica uma substância adequada para fazer essa neutralização. Representa a equação química. Pessoal, lembre-se, né? Ácido neutraliza base neutraliza ácido ou vice-versa, tá certo? Então, para você neutralizar a base, você usa um ácido. Para você neutralizar um ácido, você usa a base, lembra? Tá certo? Você já domina a música. Limpa piso HCl, é o ácido clorídrico, NaOH é o hidróxido de sódio. HCl mais NaOH, um neutraliza o outro e vice-versa. E forma NaCl e H com H da água. Tranquilo, mamão? Bom, mais um. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da função óxido, O2-, né, pessoal? Então aí, página
Cadê a página aqui? 87 a 91, leia e grifar direitinho. Aqui, ó, fazer uma sinopse aqui, que é um sumário, né? O que que é um óxido? O conceito de óxido. Só há dois elementos em um óxido inorgânico, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Isso é o conceito de óxido, tá? Então só tem dois elementos em um óxido inorgânico, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Portanto, não pode ter flúor, tá? Porque o flúor é o mais eletronegativo de todos. O que que é importante aqui? Formular, nomear, né? Tá certo? E aí a classificação, algumas classificações de óxido ácido aqui, por causa da chuva ácida, tem uma certa importância, tá? Então vamos fazer essa formular, né? Montar a fórmula em nome de óxidos metálicos e ametálicos aí e classificar em relação à chuva ácida. Antes disso, pessoal, aí oxidação aqui, uma chave aqui, o enferrujando, né? Reação com oxigênio do ar, né? Tá vendo? Ó? Então, a oxidação é uma ferrugem, né? Ferrugem é uma mistura de óxidos, né? FeO, Fe2O3, né? Que vai formar uma mistura de hidróxidos de ferro 2 e 3, tá joia? Mas tudo bem, vamos devagar aí, né? Aqui só para você olhar. Então, a ferrugem, né? A reação do oxigênio com o ar, com o ferro com o oxigênio do ar, né? Beleza? A sacarose aí. É, né, lembra de sacarídeo, sacarose, C12H22O11, né? É, reage com água, está a hidrólise, produz glicose e frutose. Só que aqui, pessoal, eu vou fazer uma reação interessante. Aí, olha só. Isso aqui é o açúcar que virou carvão, que carbonizou, tá certo? Professor Wilson, um abraço aí. Geografia do ensino médio, né, gente? Tá? Vamos lá. Então, olha para você ver. Aqui coloquei ácido sulfúrico e açúcar refinado, porque a área de contato é maior, então a reação é mais rápida. Então, aí vai carbonizando, por quê, ó? Vai vaporizando a água, vai soltando vários gases aqui, SO2, SO3, H2O, tá certo? E vai ficando carvão. O volume está aumentando, pessoal, devido à liberação de gases, ok? Tá joia? Então tá carbonizando o açúcar, virando carvão, literalmente carvão. Aqui tá do lado aqui, reação já já, que eu vou mostrar. Tá bom? Olha lá para você ver. Beleza? É a mesma coisa do bolo. Por que que a massa do bolo cresce? Porque tem fermento. O que que o fermento tem? Fermento libera gás carbônico que faz a massa expandir, crescer. E aqui libera gás que fez a massa, que fez o volume crescer. Lógico que eu forcei também, né? Então a sacarose aqui, ó, a sacarose, ela soltou as moléculas de água e ficou só carvão aqui, ó, 12C, ó, ficou só 12 carvão, carbono, beleza? Depois você pode voltar ao vídeo aí, o GIF, né? Bom, pessoal, óxidos, então vamos lá, né? Óxidos básicos, né? Os principais, né? Então, o primeiro óxido, vamos botar a fórmula lá, Li com Li, um O2 menos, 2 Li para combinar com O2 negativos, né? Então, lembrar que O2, F2 é óxido? Então, não, né, pessoal? Porque o flúor é o mais eletronegativo da tabela, né? E o que é óxido? Só há dois elementos em um óxido inorgânico, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, beleza? Tranquilo? Então, está lá. Vamos montar essa fórmula aqui, então. Vai ficar Li2O, né, pessoal? Óxido de lítio, né? A gente vai treinar mais um pouquinho isso. Se eu pegar o cálcio vale 2 mais, é do grupo 2A, certo? Põe o O2 menos que é óxido, vai ficar CaO, óxido de cálcio. Beleza, pessoal? Então, os principais óxidos básicos são esses aqui. Um óxido básico, pessoal, é aquele que você coloca em água, forma base. Depois a gente fala mais sobre isso, tá bom? É. Então vamos lá, ó, tipo NaOH, se você pegar, por exemplo, Na2O, põe em água, vai formar NaOH, tá certo? E assim por diante. Então aí, ó, os principais são esses, tá certo? Né? Tá lá, óxido básico é um A2A, mais a água dá uma base, com fenolftaleína, fica vermelho, base é hidróxido, tá certo? Então A2A, alcalino são A, lítio, sódio e potássio, césio, rubídio e frâncio, os terrosos são 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, é preciso querer saber. Beleza, pessoal? Então, Li2O, por causa que eu montei aqui, ó, do grupo 1 vale um positivo. Então precisa de dois para combinar com oxigênio. Por isso que as fórmulas é Li2O, Na2O, K2O, beleza? Já do grupo 2A aqui, ó, o grupo 2, né? Eles valem 2 positivo, por isso que fica lá, cálcio 2 mais ou 2 menos, CaO, CaO, MgO e vai descendo assim, tá bom? Bom, turma, preste bem atenção aqui, é a mesma coisa isso? SO3 2 menos SO3? Então, muito semelhante, mas não é, né, gente? Isso aqui é um íon ânion, que ganhou dois elétrons. Isso aqui é uma substância neutra, não está com carga explícita aqui, tá? Então, isso aqui é um óxido, isso aqui é um íon ânion, sulfito, tá certo? A gente tem que olhar na tabela. Então, isso aqui é chamado trióxido de enxofre,
o anidrido sulfúrico, é o nome dele, vai formar ácido sulfúrico. Depois eu falo isso para vocês, tá bom? Olha outro, NO2 menos e aqui NO2 só. Esse é um íon ânion, tá vendo? Nitrito, tá? Esse aqui é o dióxido de nitrogênio, responsável pela chuva ácida, o SO3, NO2. Olha outro aqui, ClO2 menos e ClO2, né? Então esse aqui é o ânion clorito, ioânio clorito, e esse aqui é o óxido, dióxido de cloro, beleza? Então cuidado, pessoal, cuidado com os detalhes, tá? Então esse aqui são substâncias, são óxidos, beleza? E aqui são íons que podem formar uma substância se combinado com alguém positivo, né? Tá bom? Aí, pessoal, muito importante aqui. Vamos lá? Classificação. Vamos. Quantas fórmulas, né? Vamos formular óxidos metálicos ou iônicos, né? E os óxidos metálicos, junto com as bases sais, sofrem dissociação e conduz corrente elétrica. Onde? Em solução aquosa e também quando fundidos entre a metais ou com hidrogênio, não é eletrólito exceto ácido de arrênios. Entre a metais ou com hidrogênio, não é eletrólito exceto ácido de arrênios, beleza? Então, entre a metais ou com hidrogênio não conduz corrente elétrica, não acende a lâmpada, né? Exceto, a não ser que for ácido de arrênios, que ácido de arrênios em água formam cargas, sofrem ionização. Então formam cargas, formam íons, em ionização formam íons. Cargas em movimento passam a conduzir corrente elétrica, beleza? Tranquilo? E mais uma vez, fixando o conceito de óxido. Só há dois elementos em um óxido inorgânico, onde o oxigênio é o mais eletronegativo, beleza? Então vamos trabalhar aqui com alguns óxidos metálicos, ó. A gente já fez um anteriormente, vamos treinar mais um pouco isso aqui, vai? Olha lá, Na+, O2 menos. 2 NAs por quê? Porque o A2 é negativo, beleza? Aí fica Na2O, tá? As cargas não podem aparecer, tá bom, gente? Óxido de sódio. Agora vamos lá, olha a dissociação. Gente, isso aqui é importantíssimo. Então, ácidos sofrem ionização. Bases, sais e óxidos metálicos é dissociação, beleza? Olha lá. Ele sólido, dissociação fundido, derretido. Isto é, passar para o estado líquido, né? Ah, se você fizer essa parte aqui, você não erra. É 2Na mais um O2 menos. 2Na líquido mais um O2 menos líquido. E aqui em água, né? 2Na aqui, aquoso, mais um O2 menos aqui, aquoso. Percebeu? E aí é a mesma novela. Se você vai ter tem cargas em movimento, passa a conduzir corrente elétrica. Tudo bem? Olha o GIF novamente, olha lá. Coloco o óxido em água, né? Ou sal em água, ou base em água, no caso, são iônicos, olha lá. E tem essa condutividade, acende a lâmpada, porque a carga, os íons passam em movimento. Sólido, não. Se você pegar ele sólido, não conduz, porque os íons estão presos no retículo, certo? Vamos mais um? Olha lá, ó. Você pegar o CR, olha agora, o CR, 3 positivo e o E2 negativo. Você percebe que você precisa de 2 CRs para dar 6 positivos e 3 óxidos para dar 6 negativos. Então você tem que equilibrar a fórmula, beleza? Vai colocando um e outro até equilibrar. Aí a fórmula é CR2O3, que é o óxido de cromo, tá? Na verdade, esse aqui é o óxido de cromo 3, viu, pessoal? Porque tem outros óxidos de cromo, mas tudo bem, vamos lá. Aí, mesma coisa, CR2O3 sólido, beleza? Dissociação, fundido, derretido, deve passar para o estado líquido, né? Aí, se você fez essa parte, você não erra. 2CR3 mais líquido, tá certo? 3O2 menos líquido, certo? E aqui, em água, 2CR3 mais aqui, aquoso, mais 3O2 menos aqui, aquoso, beleza? Tranquilo? Então é importantíssimo esse entendimento aqui para você não errar na hora de montar a dissociação, beleza? Seja derretido ou fundido, passando para líquido, ou seja em água, beleza? É que esse derretido fundido, a temperatura é muito alta, porque os óxidos são sólidos em geral, né? Base, óxido, sais são sólidos em geral, então para você separar os íons ali, a atração eletrostática é muito forte, né? Beleza? E aí, pessoal, chegamos de novo a outro treinamento. Então, são 4 treinamentos imprescindíveis, né? O de ácidos lá, para fazer a fórmula da ionização, o de base, o de sais, o de óxidos aqui agora. Montar a fórmula, o nome e fazer a dissociação, fazer tudo que a gente fez aqui. Olha lá, ó. Monta isso daqui, monta a fórmula e faz as duas dissociações. Então, treina aí, ó, tá? Para esses 4, nessa ordem, depois esse, depois esse, depois esse. Vai fazendo aí para ganhar uma nota também. Óxido metálico iônico, né, pessoal? Falando de um óxido metálico iônico legal aqui, que é o magnésio, né? O magnésio, ele queima, o magnésio queima de uma cor cintilante muito legal, né? Tá certo?
Isso aqui ocorre por quê? Porque os elétrons saltam para nível de maior energia e na volta ele libera o quê, pessoal? Libera, libera energia na forma, libera energia na forma de luz, né? Ou de ondas eletromagnéticas, né? Nos seus respectivos comprimentos de onda, né? Tá certo? É. Se estiver dentro do espectro visível, são as sete cores, basicamente, né? Que a gente consegue enxergar. Mas pode ser outras cores também nos seus respectivos comprimentos de onda, tá bom? Aí você vai aprender aqui que aqui não tem carga, não tem nada, então ele está neutro. Todo átomo, me lembra? Número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons do átomo é neutro, substância neutra aqui também. Agora aqui você vai ver que o magnésio é 2 mais, então você fala que o NOx é mais 2, aí você põe a carga aqui embaixo à esquerda, ou é 2 menos, então o NOx dele aqui é menos 2, você vai aprender isso depois, no primeiro ano, tá bom? Então, zero para mais 2 aumentou, a gente fala que é oxidação. Esse aumento do NOx, a gente fala oxidação, que é uma perda de elétrons, né? Tá certo? Olha lá, é chamado de agente redutor. Agora o outro agora, diminuição. Zero para menos 2, diminuição do NOx, a gente fala redução, que é um ganho de elétrons, então. A gente fala que a substância então, é um agente oxidante. Não preocupa muito não, só estou aprofundando um pouquinho, porque é coisa que vocês vão ver depois no primeiro ano, tá bom? Vamos fazer um pouquinho de óxidos ametálicos agora, ou moleculares? Então, olha, tá a tabela em mãos, né, pessoal, para não ter problema, né? Mas aqui normalmente é dado, né? Só que ainda vamos usar prefixos, né? Prefixos gregos aqui para facilitar a nossa vida, evitar confusões. Tem muitos óxidos do mesmo elemento, olha lá. Monóxido de cloro. Monóxido de dicloro. Olha lá. Então você vai colocar Cl2, que é dicloro. Cl2, ó, sempre o O depois. Tá vendo? Aí para você ver, ó, um outro aqui, ó. Dióxido de cloro. Tá vendo, ó? Agora é ClO2, dióxido de cloro, tá vendo? Por isso que tem que usar os prefixos aqui, ó, tá bom? Porque senão, os gregos, né? Então fica difícil. Trióxido de cloro, olha lá para você ver. Trióxido, olha lá, trióxido de dicloro, beleza? E aí você vai montando os outros. Você viu que tem vários óxidos de cloro, né? De nitrogênio e outros assim. Por isso que o prefixo é importante, lá. Pentóxido de dicloro, pente. 5 oxigênios e 2 cloro, beleza? Olha lá, outro, ó. Epitóxido de dicloro. Olha lá. 2 cloro e 7 óxidos. Cl2 ou 7. Epitóxido de dicloro. Tá vendo que monte de óxido de cloro que tem, gente? Decóxido ou decaóxido, né? De tetrafósforo. 10O e 4P. P4O10. Aí, dióxido de nitrogênio. Deixa eu pegar a manha, né? NO2. Olha lá. Dióxido de enxofre. SO2. Trióxido de enxofre, SO3, beleza? E alguns metais também, pessoal, precisa usar prefixo, porque senão tem alguns metais também que formam vários óxidos. Olha o manganês, por exemplo, presta atenção nele, ó. Monóxido de manganês, MnO, monóxido de manganês. Olha outro. Dióxido de manganês, que é um catalisador muito usado em laboratório, sei lá, MnO2. Olha o outro, trióxido de manganês. Por isso que tem que usar o prefixo, porque tem vários para você diferenciá-los. Trióxido de manganês. Né? Olha o outro aí, epitóxido de manganês. Olha lá, Mn2O7, tá vendo? Vários, né? Percebeu? Mesma coisa, tem outro ainda, trióxido de dimanganês. Olha lá, trióxido de manganês. Ó, 5 óxidos de manganês, né? Aí o cromo também, monóxido de cromo. Olha lá, CrO, monóxido de cromo. Mono é um, né? Olha lá, pessoal, dióxido de cromo, CrO2, dióxido de cromo, trióxido de cromo, CrO3, tá vendo? Olha lá, trióxido de cromo, Cr2O3, ó, do cromo tem 4 óxidos, tá vendo que interessante? Tá? Beleza? Ótimo, turma. Falando um pouquinho de chuva ácida, né? O enxofre de regiões vulcânicas aí, né, pessoal? De queima de combustíveis fósseis, né? Gasolina, querosene, óleo diesel aí, né? Então, enxofre reage com o oxigênio do ar forma SO2. Esse SO2, ele é oxidado e forma SO3. Então entra um O aqui na molécula, se eu pus meio de O2 aqui, meio vezes 2 dá 1, então entra o oxigênio aqui e forma SO3. Então tem o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. Esse é o mais perigoso, porque o SO3, pessoal, ele vai reagir com a água da chuva, por exemplo, olha lá, vai formar H2SO3 com O4, H2SO4, que é o famosíssimo ácido sulfúrico. E o SO2 também acaba fazendo a mesma coisa. O SO2 também reage com a água da chuva e forma H2SO3. Esse é um ácido médio, né? Que é o ácido sulfuroso, tá certo? Agora, esse aqui é perigoso, pessoal, também, o NO2. Cada duas moléculas de NO2 reage com água, produz duas dessas. De que maneira? Ó, então você vai pegar 2 NO2 mais água. Então você põe um H para um lado, outro H para o outro. 2N, põe um N para um lado, um N para o outro. 2 vezes 2, 4O, com mais um, 5, certo?
Aí você põe 3O de um lado e 2 do outro, você montou a forma do ácido nítrico e nitroso, né? Porque tem que treinar bem. Agora, pessoal, é interessante você notar que a chuva natural, ela já é levemente ácida. A chuva natural não é chuva ácida, não, tá certo? Já é levemente ácida. Por quê? Por causa da presença do gás carbônico na atmosfera, né? Então, o gás carbônico reage com a água da chuva e forma H2CO3, H2CO3, beleza? Pessoal, legal você entender essa ionização aqui, ó. Devagarzinho você começa a compreender, né? Porque se você tirar um H mais daqui, ó, se você tirar um H mais daqui, sobra o quê? Tirou o H mais daqui, sobra HCO3. Se você tirou um H mais que é positivo, o resto fica negativo. Importante essa ionização, chamada ionização por etapas, né? A gente aprendeu 2H mais CO3, né? Aí, mas ela sai um H depois o outro, é por etapas. Mas já tá bom aqui. CO2 mais água dá H2CO3, que é o ácido carbônico, que é o ácido dos refrigerantes, né? Ele deveria ser um ácido médio, né? Médio de força, tá? Moderado, mas não é. Ele é fraco porque ele vai liberar CO2. Quando você abre uma garrafa de refrigerante, ele tá lá dentro. Vai tss. Aí essa reação vem para cá, desloca para a esquerda esse equilíbrio e vai liberar gás carbônico, beleza? Por isso que fica choco o Guaraná se você não tomar ele todo depois. Bom, pessoal, tem o N2O4, tetróxido de nitrogênio também, tá? Ele juntamente com o óxido de nitrogênio, ele é responsável por chuva ácida também. É importante você notar, pessoal, que no ar tem N2 e O2. No ar atmosfera tem N2 e O2. E os motores do carro também, né? Motores do carro, quando entra o ar tem nitrogênio e oxigênio, então a descarga elétrica no carro ou na atmosfera, tá certo? Faz esses dois óxidos reagirem, tá? E forma NO, que vai formar NO2. N2O4, né? Aí esses ácidos formam ácido nítrico e nitroso, tá certo? Na forma de chuva, né? Reage com água, então você tá vendo aqui, ó, cai na forma de ácido nítrico e nitroso, beleza? Ah, é chuva ácida. A chuva ácida, para ser ácida, pessoal, o pH vai ser menor que 5,6. Esse é o parâmetro, tá? SO2, SO3 e NO2. O CO2 não caracteriza a chuva ácida, não, tá bom? É, só deixa levemente. Então aqui eu tenho, por exemplo, aqui, o enxofre, ó, enxofre amarelado, né? Então eu estou derretendo o enxofre, fundindo o enxofre, passando para líquido, beleza? E aqui eu tenho NaOH com fenolftaleína. NaOH, hidróxido sódico com solução de fenolftaleína, uma solução de NaOH com indicador fenolftaleína. E aí eu coloco lá dentro e fico agitando, aí o enxofre começa a liberar SO2 e SO3. Gás, SO2 e SO3. Ó de novo, ó. Aqui eu tenho solução de NaOH, coloco fenolftaleína, fica vermelho, beleza? Aí o que que eu faço? Aí eu vou derreter o enxofre, vou fundir o enxofre. Então, o enxofre é sólido, tá? Ah lá. Então eu vou derreter, fundir o enxofre. Aí ele vai começar a reagir com o oxigênio do ar, liberar SO2 e SO3. Esses gases aqui vai reagir com a água. Reagindo com a água forma ácido sulfúrico e ácido sulfuroso, tá? Isto é, então esses óxidos, além de serem ácidos, ele forma óxidos ácidos, eles formam ácidos, que vai neutralizar a base aqui. Por isso que a cor desaparece, olha lá. Fenolftaleína, meio básico é vermelho e meio ácido é incolor. Beleza? Só a presença desses óxidos ácidos aqui já neutraliza a fenolftaleína, beleza? Mas eles reagem com a água e formam ácidos. Por isso que é chamado óxidos ácidos ou anidridos. Anidridos. Sem hidroágua. Sem água. Se você coloca água, ele forma ácido, beleza? Vamos lá, pessoal. Aí, a chuva ácida, então, né, a gente já falou, né? Já tem ela é ácida por causa da queima de combustíveis fósseis, né, pessoal? Tá certo? Principalmente, né? Beleza? E fabricação de alguns fertilizantes que acaba liberando enxofre também, tá certo? Na atmosfera, né? Bom, ó, vamos terminar, pessoal, tá muito longa, né? Aí, ó, falou aqui que o óxido pode apresentar diferentes estados físicos em condições ambientes, 25 graus no ATM, e ter diversas aplicações. Explica o que caracteriza um composto óxido. Pessoal, conceito, né? Só há dois elementos em um óxido inorgânico, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, dois elementos em um óxido inorgânico, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Lembra? Agora, a eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, e ela cresce de baixo para cima, para a direita, fora gases nobres. Pesquise dois exemplos de óxidos encontrados no cotidiano, diferentes dos apresentados na página da apostila 87, e descreva a aplicação. Bom, aqui eu coloquei CaO, que é o óxido de cálcio, né, pessoal? Tratar o pH, né? pH, tratar a água, por exemplo, e o óxido de zinco, né? Usado como protetor solar, né? Tá certo? Aí você pode pesquisar alguns outros aí.
preparação de protetores solares, né? Identifica a afirmativa a seguir referente aos sais e óxidos. São compostos covalentes ou iônicos. Pessoal, os sais são iônicos só. Agora, os óxidos podem ser óxidos metálicos ou iônicos ou ametálicos ou molecular, tá certo? Então, os óxidos, os óxidos, sais são só iônicos, tá bom? Cuidado aqui, tá bom? O óxido pode ter óxido metálico, iônico, né? Ou molecular, como a gente falou, beleza? Geralmente são sólidos em condições ambientes, né? Sais, ó, né? Muitos óxidos são gases, por exemplo, né? Geralmente são sólidos em condições ambientes. Então, sais, né? Muitos óxidos são gases, por exemplo, que a gente acabou de falar que provoca chuva ácida, né? São produzidos pela reação de neutralização de um ácido e base. Vixe, sal tranquilo, né? São comuns na atmosfera, óxidos, né? CO2, por exemplo, beleza? Aí, turma, um exercício aqui falando do CO, né, CO é terrível, hein, gente. Ele resultando da combustão incompleta, né, de combustíveis, né, pessoal? Tá certo? Fósseis principalmente, né? Ele liga-se à hemoglobina muito mais facilmente com o oxigênio. Ele tem 250 vezes mais capacidade de ligar-se à hemoglobina do que o oxigênio. Então, você imagina um ambiente que você está inalando CO, né? Você corre um sério risco de desmaiar e acordar com os anjinhos, né? Beleza? É porque ele liga essa hemoglobina e forma carboxihemoglobina, né? Tá certo? Beleza. E aí o exercício da página 89.3, né? A presença de óxido na atmosfera nem sempre é prejudicial ao ambiente. Explique em que circunstâncias esse composto pode se tornar nocivos. Ah, os excessos, né, pessoal? Né? Óxido como gás carbônico, por exemplo, ele é importante para a fotossíntese das plantas, né? Para fotossíntese, né? Mas se você queimar muito combustível fóssil, atividade antrópica, né? Antropos quer dizer homem, né? Antropos, homem. Então, atividade antrópica, atividade do homem aí, né? Tá certo? Queima de combustíveis fósseis em excesso vai favorecer o quê? O aquecimento global, né? Que é o quê? O que é aquecimento global? É a intensificação do efeito estufa, né? Intensificação do aquecimento, do efeito estufa, tá? Onde o CO2 é um dos principais responsáveis, né? Junto com o CH4 e o N2O, beleza? O arroto dos bois aqui, ó, das vacas, né? CH4, né? E da decomposição de material orgânico também, né, pessoal? Deu para perceber aqui, pessoal? Liberação de gases aqui na atmosfera, né? Tá certo? Queima de carvão mineral, né, pessoal? Libera muito CO2, CO, né? Aqui, ó. Aqui para você entender o efeito estufa, né? Tá vendo? Os raios solares batem, né? Tá certo? Uma boa parte fica retida, formando um cinturão aqui, ó. Tá? Não reflete para a atmosfera de novo, né? Fica muito retido aqui, aprisionado, né? Então forma tipo uma estufa mesmo, né? Bom, peróxido importantíssimo, ó, peróxido de hidrogênio, né, pessoal? Então tá aí, né? O peróxido antisséptico e alvejante H2O2 é água oxigenada. Cada O tem NOx -1. Aí, galera, né? Então, ó, o água oxigenada presente de catalase, né? Catalase é uma enzima de células animais e vegetais, né, pessoal? Aqui, por exemplo, você colocar um fígado de boi, uma carne aqui na água oxigenada, tá? O peróxido de hidrogênio acelera a liberação de oxigênio. Tá? Então, a enzima age como um catalisador. O que é como catalisador? Ela acelera a velocidade de uma reação química, né? Que acontece normalmente, porque a água oxigenada ela vai decompondo aqui, ó, H2O2, vai virando água e soltando oxigênio, tá certo? Beleza? Né? Agora, se você coloca um catalisador, acelera essa liberação de oxigênio, né? Lá, as bolhas, por exemplo, tá vendo? Ó? Tá? Se você aproximar, por exemplo, um palito de fósforo, né? O palito de fósforo apagado, né? Meio incandescente, mas apagado ele reaviva, ele pega fogo, porque o oxigênio reaviva a chama. O oxigênio é comburente, alimenta a combustão, né, pessoal? O que alimenta a combustão é o oxigênio. Você tem um combustível, comburente, né? A energia de ativação, né? Pá, são o triângulo do fogo aí, beleza? Então, aí, o comburente é o oxigênio que alimenta a combustão, beleza? Chegamos aqui, né, pessoal? Tá? Não deixa de fazer o Eureka, né? Beleza? Então tá aí nessa ordem, capítulo 15, sais e óxidos. Faz nessa ordem, 1, 4, 7, MF4, mergulhando fundo, né? E vai indo. Não deixa de fazer suplementares, tá? Tranquilo? É isso mesmo, pessoal. Bom, aqui eu deixei para o final, pessoal, esse sal hidratado. A gente fez essa experiência no laboratório, né, pessoal? Tá? Sais hidratados. Então, os sais é que são classificados quanto à presença de água no retículo cristalino, olha lá. Tá vendo? Ó? Aqui eu peguei o sulfato de cobre pentahidratado. Olha lá, ele é azulzinho, percebeu? Agora lá de novo. Ele é azulzinho, você aquece, ele vai perdendo água, ficando anidro. Fica CO2 e CO4 sem água anidro. Hã? Sem hidroágua, percebeu?
Se você coloca água, ele hidrata novamente. Por isso que esse vezes aqui indica que tem 5 moléculas de água impregnadas no retículo, né? Tá certo? Aí você tem sulfato de cobre, você tem hexaidratado, heptaidratado e assim por diante, você tem sais hidratados aí. É indicado com pontinho, não pode pôr mais aqui, senão indica que está dissolvido na água e não está. É um conjunto sólido, beleza? Bom, reação de dupla troca, né, pessoal? Reação de sais precipitados, formam sais precipitados. Então, se você combinar esses cátions aqui com esses ânions, esses cátions aqui com esses ânions, formar fórmulas aqui, são fórmulas de sais precipitados, que formados vêm para o fundo do recipiente, como você está vendo aqui no GIF, ó. Tá? Se você pegar aqui também esses cátions aqui, combinar com esses ânions, formam sais precipitados. Olha que legal, ó. Ó. Esse amarelo aqui, ó, que formou é iodeto de chumbo, PbI2. Iodeto de chumbo que é um precipitado, que com o tempo ele vem para o fundo do recipiente. Beleza? Aqui é a explicação, né? Mas tudo bem, deixa aí. Já deu para perceber, né, pessoal? Bom, aqui no caso a reação química, né, pessoal? Ali a gente mistura nitrato de chumbo 2 com iodeto de potássio, né? Aí vai formar KNO3 e PbI2. Por que PbI2? Porque o chumbo vale 2 e o I vale 1. Então PbI2. Esse PbI2 que é o amarelo, tá certo? Então ele é o precipitado, ele fica no fundo do recipiente, é o PbI2. Aí você separa Pb de NO3, K de I, K de NO3, aí você pode cancelar o que é igual, ó. Aí você vê que vai sobrar o quê? Vai sobrar Pb, 2 mais aquoso, 2 e menos aquoso, dando PbI2, que é o precipitado, que foi para o fundo do recipiente, chamado da reação de dupla troca ou permutação. Bom, pessoal, falando de ácido forte e base forte, só para você ter uma ideia, né, que eu falei aquela hora, que o NaCl vem de ácido forte e base forte, né? Tá certo? Que as bases fortes são o A juntamente com a 2A. Berílio e magnésio são as grandes exceções. Então, NaOH é forte. Da família 7A, o cloro, o bromo, o iodo, formam hidrácidos fortes sem o oxigênio. Então, hidrácidos fortes. Então, NaOH é base forte e HCl é ácido forte. Tá certo? E assim você vê a força. Se tiver oxigênio, faz uma continha lá. É, H, hidrogênio, elemento ao lado do oxigênio, Y menos X maior ou igual a 2, são os oxiácidos de forte ionização, fazendo nossa química não ser bicho papão. Beleza? Então aí, pessoal, você faz a continha lá, por exemplo, 4 e aqui é 1. Y menos X, 4 menos 1, 3, bem forte. Aqui, 4 menos 2, 2, forte. 3 menos 3, 0, ele é fraco. O H2CO3 que eu falei aqui no vídeo um pouco antes, ó. 3 menos 2 deveria ser médio, moderado. Mas ele é fraco porque ele libera CO2 e água. Quando você abre bebidas gaseificadas, a garrafa aí, água com gás, tá vendo? Guaraná, tss, tá certo? Faz aquele barulho. Por quê? Que libera CO2. Então H2CO3 solta CO2. Se ele solta CO2, fica só um O aqui, fica água. Beleza? Então aqui é a tabela de grau de ionização, né? Ou grau de ionização para o ácido, ou grau de dissociação para as bases, para os sais e para os óxidos metálicos, tá? Representado por alfa. Bom, aí, pessoal, indicadores de pH, né? Nós temos óxidos básicos, né? Fenolftaleína fica vermelho meio básico, incolor meio ácido, tá bom? Tá? Se você observar aqui, né? Um experimento bastante interessante. Já precisava fazer esse experimento de sala, hein, galera? Muito legal esse experimento aqui, ó. Beleza? Olha lá, tá vendo? Com o passar do tempo, ó, está injetando CO2, a fenolftalina está vermelha. A solução de fenolftalina está vermelha. Então, tá injetando CO2, que é um óxido ácido, e vai formar ácido carbônico, que vai neutralizar a base que está lá, beleza? Bom, quanto a propriedades químicas aí, elas podem ser classificadas, como a gente falou, né? Óxidos ácidos ou anidridos, né? An quer dizer sem, hidro quer dizer água lá. Tá sem água. Se você põe água nele, dá H2CO3, tá? Olha lá, tá vendo? Ácido carbônico. Aí, ó, SO3 mais água, anidrido tá sem água, tá certo? Você põe água, ele dá H2SO4, que é o famoso ácido sulfúrico, beleza? Aí o SO2 mais água forma H2SO3, que é o ácido sulfuroso. E aí vai, o NO2 que a gente já mostrou, né, pessoal? Mais para trás, ácido nítrico e nitroso. O ClO2 também com água forma ácido, né? Cloroso e clórico. E tá bom, né? Bom, mas por enquanto pode parar por aqui se você quiser. Isso aqui seria legal você olhar essa tabela aqui, viu, pessoal? Tá bom? Isso é importante, né? Beleza? No mesmo grupo, à medida que o número atômico aumenta, né, pessoal? A força e a solubilidade também vão aumentar, né? Beleza? Ó, mas vamos voltar aqui. Você achou legal? Bom, já tranquilo, né, pessoal? Então, o exercício está aqui, beleza? Beijo no coração de vocês. Muito obrigado por ter participado da aula. Tá ficando um pouco grande, mas interessante, né, pessoal? Obrigado, igual vocês dizem aí, na linguagem de vocês, né?
Fui, né, pessoal?